responsabilidade. Eu, na altura, tinha capacidade de mobilizar pessoas. E se eu fosse irresponsável, poderia estar na origem de muitas coisas más que se fizessem em Portugal. Porque havia muita gente que me seguia, muitos deles até de uma forma quase irracional. Mas eu nunca me aproveitei dessa dádiva, dessa generosidade das pessoas e sempre tive um comportamento responsável. E com Cavaco Silva, eu convivi 10 anos com ele, foi o período em que ele governou Portugal. Tive com ele imensas discrepâncias, mas também consegui fazer com ele acordos em Portugal, acordos de incidência social extremamente importantes para o país. Eu recordo-me que o primeiro acordo que eu fiz com o Cavaco Silva, a inflação em Portugal estava em 29,5%. 29,5%. Eu às vezes recordo-me que entravam sindicalistas da UGT no meu gabinete e diziam-me assim: Torres Couto, acabei hoje a negociação do contrato do setor A, B e C e consegui um resultado fantástico. Vamos ter atualizações salariais de 20%. E eu dizia-lhes: só perdeste 10%. Porque com inflações de 29,5%, os trabalhadores estavam a perder dinheiro todos os dias, todos os anos. E nós conseguimos jugular essa inflação com esse primeiro acordo. Trouxemos a inflação de 29,5% para 5%, com um mérito muito grande de 2 pessoas. Eu fui o terceiro, mas Miguel Cadilho foi um homem fundamental como Ministro das Finanças da altura e o meu colega de bancada... Eu ia fazer uma pergunta, Zé Manuel, desculpe interrompê-lo. Miguel Cadilho é talvez um dos últimos grandes ministros das finanças deste país. Não tenho dúvida nenhuma. Para mim, foi possivelmente o melhor ministro das Finanças que Portugal teve desde 25 de Abril. Um homem determinadíssimo, um homem competentíssimo, um técnico, mas simultaneamente um político, um homem de cultura, um homem de bem. Eu digo que Miguel Cadilho foi um grande senhor que eu conheci na minha vida. E foi muito útil como ministro de Portugal. Como todos os bons ministros, como todas as boas pessoas, foi vítima de calúnias, foi vítima de ataques suezes e não podemos esquecer que Miguel Cadilho teve que abandonar o Ministério porque foi acusado de ter utilizado uma caminhonete da Guarda Fiscal para fazer uma mudança de casa de um prédio para outro. Perdemos o grande Ministro das Finanças por causa de uma caminhonete da Guarda Fiscal. Quem eram essas três pessoas tão importantes? Cadilho, o menos importante era eu, o segundo muitíssimo importante, Pedro Ferraz da Costa. Líder empresarial, líder patronal, um homem com quem eu tinha profundas divergências de concepção ideológica e de praxis política, mas um homem inteligente, um homem de enorme integridade. E eu penso que muito que se fez em Portugal nessa época só foi possível com estes players. Mais à frente, depois de Cadilho, aparece um quarto homem essencial, Hernani Lopes, Ministro das Finanças do governo de Mário Soares, e foi com Hernani Lopes que eu e Ferraz da Costa estivemos na negociação do primeiro acordo social em Portugal, que é o Programa de Recuperação Financeira e Económica, que foi o programa que fez com que o Fundo Monetário Internacional, quando aterrou em Lisboa para nos impor as medidas duríssimas que nos queria impor, através de uma senhora chamada Teresa Terminásia, uma senhora muito bonita, uma técnica de alto gabarito do FMI, mas uma mulher muito atraente, muito bonita, e às vezes nós até ficávamos um bocado incomodados por termos à nossa frente uma mulher que podia ser capa de revista ou que podia sair de Hollywood. Ela chegou e ficou estupefacta porque o nosso trabalho já estava feito. Nós tínhamos feito esse acordo, esse programa de grandes diferenças para a atualidade. É verdade. Tínhamos feito, e é engraçado, porque foi um programa em que eu aceitei grandes sacrifícios para os trabalhadores. Eu aceitei que os trabalhadores portugueses ficassem sem metade do 13º mês. Mas sabe como? Através de um empréstimo. Os restantes foram pagos em certificados de aforro, que passados uns meses os trabalhadores portugueses acabaram por fazer reverter a seu favor. Mas esta negociação foi laboriosa, foi inteligente e fez com que aquele programa de ajustamento, que era violentíssimo, acabasse por ser muito mais moderado. Nós tínhamos feito um trabalho de casa que não se fez há 2 anos atrás. Zé Manuel, deixe-me fazer só uma pergunta, desculpe interrompê-lo. Porquê é que apelidou esta negociação com a Troika de uma autêntica palhaçada? Porque aquele acordo que foi negociado com a Troika, toda a fase pretérita, prévia ao acordo, foi feita por 2 ou 3 pessoas à revelia do pensamento e do contributo de pessoas importantes na sociedade portuguesa. Os líderes empresariais não foram chamados, as centrais sindicais não foram ouvidas, mas eu penso que em Portugal os governos portugueses, e na altura também o governo da altura, subestimam uma parte importantíssima de Portugal, que são os grandes empresários portugueses. O Luís ouviu-me, ao longo da minha vida, sempre reivindicar a necessidade de um grande contrato social para Portugal. Agora apareceram uns players atuais a sublinhar essa importância. Eu há anos que o faço. E faço
não através das partes que neste momento integram a concertação social. Em Portugal não pode haver um contrato social sem que pessoas como Alexandre Soares dos Santos, Belmiro de Azevedo, América Morim, os 20 maiores empresários portugueses não tenham que se sentar obrigatoriamente à mesa de negociações. Porque eles têm uma palavra decisiva a dizer. Porque há sacrifícios que têm que ser divididos por todos. Porque se isso for conjugado, podem-se encontrar denominadores comuns interessantíssimos. Mas os sucessivos governos continuam a deixar à porta das negociações pessoas tão importantes como esse conjunto de 20 empresários. Esta UGT é muito diferente da sua UGT. É muito. Aliás, o José Manuel Torres Couto disse numa entrevista recente, que eu tive a oportunidade de ler, que há um excesso de burocratização na UGT. Sim, o líder da UGT que me sucedeu é um homem muito competente, tecnicamente irrepreensível. O engenheiro João Proença é um homem de grande craveira, intelectual e de enorme formação. Mas aquilo que lhe sobra em tecnicidade e em competência, na minha perspectiva, faltou-lhe em jogo de asa, em rins para a política. E a UGT, por isso, se burocratizou muito. Tornou-se uma estrutura mais próxima das negociações e dos governos do que dos trabalhadores. A UGT exauriu-se em negociações sucessivas, em acordos, com algumas greves pelo meio, mas sempre muito distante dos trabalhadores. E eu penso que é fundamental que os players estejam junto daqueles que representam. Eu reunia constantemente com os ministros e com o primeiro-ministro Cavaco Silva. Muitas vezes reunia com ele às 5 da tarde. Às 8 da manhã eu estava nas minas de Pejão ou da Borralha, ou estava numa fábrica de têxtil no Val do Ave, porque eu tive sempre essa ligação aos trabalhadores. E isso facilitou muito a minha vida, porque eu falava com eles, eu ouvia-os, falava-lhes verdade. E por conseguinte, quando eu aparecia com resultados das negociações, as pessoas sabiam que grande parte disso tinha emergido do facto de eu os ter ouvido, de ter com eles negociado. E a UGT perdeu, durante a liderança do engenheiro Proença, perdeu esse capital. Espero agora que uma nova liderança que seja capaz de E a CGTP, qual é que foi o papel e a evolução que a CGTP teve também ao longo dos anos? A CGTP é uma grande estrutura social em Portugal, é uma estrutura de massas, é uma estrutura que defende um sindicalismo que não é um sindicalismo de negociação, mas é um sindicalismo de protesto. É o caminho que a CGTP escolheu. Carvalho da Silva foi sempre, ou foi também, um importante player na altura? Foi, mas eu acho que o grande player da altura na CGTP, muito mais importante do que Carvalho da Silva, foi José Luís Judas. José Luís Judas era um homem com um lugar importantíssimo no aparelho do Partido Comunista. Na altura era um homem, apesar de depois ter afrontado o Álvaro Cunhal e ter concorrido contra ele no congresso do PC, José Luís Judas era um homem de confiança de Álvaro Cunhal. Nunca quis estar na liderança da CGTP, mas ele era o coração e os pulmões da CGTP. Era um homem extremamente bem preparado, extremamente inteligente e assim, eu acho que foi um grande player até na greve geral de 88. A greve geral que nós fizemos em 88 e que paramos o país, que foi a maior greve de sempre em Portugal, foi uma greve geral que eu, o Judas e o Carvalho da Silva, mas com uma forte ajuda do Judas, negociamos na clandestinidade. Nós preparamos essa greve escondidos, reunidos com medo que quer o Partido Comunista ou quer as pessoas mais à direita da UGT vissem. E, por conseguinte, nós montamos uma greve como se nunca tivéssemos falado uns com os outros, como se a greve fosse por justa posição, mas foi laboriosamente construída por mim, pelo Judas, pelo Carvalho da Silva e pelo Rui Oliveira Costa, que hoje é um grande empresário da área das sondagens, mas que na altura era um sindicalista. E como um amigo. Exatamente. José Manuel, hoje, ao olhar para aquilo que está a acontecer junto dos trabalhadores, sente que o país andou para trás. José Manuel conseguiu muitas coisas, inclusive falou há pouco na questão de metade do subsídio ser pago, ou poder ser sido pago através de certificados de aforro. Hoje em dia os trabalhadores ficaram sem muito tudo. Mais. Eu outro dia estava em casa e vi penso que a promoção de um vídeo que era do filme E Tudo o Vento Levou. E a imagem que imediatamente eu associei àquele filme foi a perda dos direitos dos trabalhadores. Tudo aquilo que nós... O que você teria feito diferente? Eu teria feito muita coisa diferente. Por exemplo, eu nunca teria aceito que a maior parte dos direitos que foram perdidos fossem entregues numa bandeja. O país precisava de adaptar o seu ordenamento jurídico-laboral aos novos desafios de uma economia de mercado, da Europa, da União Europeia, da globalização. Mas isso tinha que ser conseguido através de modelos já testados noutros países,
que são os chamados modelos de flexi-segurança. Os sindicatos tinham que aceitar a flexibilização das regras do jogo a troco de segurança nos postos de trabalho. E o que se fez em Portugal foi ter-se dado tudo. Deu-se tudo. Em Portugal, deu-se a flexibilidade total e ganhou-se a insegurança total. Isto foi um péssimo negócio. E o que é grave é que no último acordo que a UGT assinou com o Governo carecia tanto desse acordo para o apresentar no plano internacional como uma conquista para acalmar os credores, que a UGT não tinha necessidade de ter dado tanto e tinha a obrigação de ter recebido muito mais como contrapartidas. José Manuel, só estamos mesmo a ir para intervalo. O que é que sentiu no dia em que abandonou? Eu, hoje de manhã, curiosamente, estive a ver um vídeo no YouTube em que o José Manuel está completamente fenecido a olhar e a despedir-se. O que é que sentiu no dia em que teve que abandonar a UGT? Senti uma profunda tristeza. Foi talvez o dia, sob o ponto de vista emocional, o dia pior da minha vida. Porque eu dediquei os melhores anos da minha vida àquele projeto. Mas eu sempre tive consciência que nós não podemos estar sempre nos lugares. Tão importante como entrar é saber sair. E, por conseguinte, eu saí e abandonei uma coisa. Eu tive a sensação que, possivelmente, as mães e os pais portugueses tinham quando deviam partir para a África os seus filhos para a guerra colonial. Eu estava a abrir mão de uma coisa que eu amei, de um filho que eu vi nascer, que ajudei a crescer. E que era sua. E que era um pouco sua. Um pouco minha. E, por conseguinte, foi um momento muito difícil. Foi um momento muito emocionante, mas eu fiz um corte emocional fantástico. Porque eu saí da UGT, nunca mais entrei na UGT, não sei se sabe disso. Nunca mais entrei. Saí da UGT há 18 anos, 17 anos, e entendi que nunca mais de lá devia entrar. Porque as lideranças são diferentes. Eu tinha consciência que se eu andasse por ali, como o Santana Lopes fez depois do PSD, que iria influenciar negativamente o comportamento e a liderança do UGT. Dos futuros líderes. E por assim fiz um corte radical, mas um corte muito sofrido. Foi um momento de grande angústia na minha vida. Na segunda parte, vamos ficar a saber o que é que levou José Manuel Torres Couto a candidatar-se contra João Vale Azevedo. Até já. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do Zona Decisão. O nosso convidado de hoje é José Manuel Torres Couto. José Manuel, o que é que o faz concorrer à presidência da Câmara Municipal de Alcácer do Sal? Possivelmente uma dose de loucura. Mas, não, os meus filhos têm-me posto muitas vezes essa questão. De facto, nesta fase da minha vida, eu teria uma vida muito mais confortável sem me terem desafios desta natureza. Tenho muitos livros para ler, tenho muitas coisas para fazer, até pelas funções que tenho exercido nos últimos anos de consultoria na área da gestão estratégica, eu poderia fazer coisas muito interessantes. Mas foi-me feito um desafio. E eu acho que quem teve as oportunidades que eu tive ao longo da minha vida, porque se eu dei muito à política, também recebi muito da política, no momento em que Portugal está mal, está em dificuldade, no momento em que eu acho que toda a gente, e acho que os melhores, devem ter a coragem e devem ter o despojamento para protagonizarem combates numa área onde as pessoas muitas vezes são penalizadas por isso, porque os políticos não estão vistos, os autarcas também não estão. É uma área de grande desgaste de imagem. Eu acho que tenho a obrigação de vir a jogo. Eu tenho a obrigação de, agora, pôr à disposição do meu país, neste caso concreto, de um pequeno concelho do país, mas o todo é constituído por uma das partes com igualdade de direitos e com a mesma importância, de pôr esses mesmos conhecimentos. Eu acho que Alcácer do Sal é uma terra que eu posso servir com grande vantagem para a população e para o país. Porque Alcácer é um diamante. Alcácer é uma terra lindíssima, das terras mais bonitas de Portugal, com potencial endógeno enorme, mas é uma terra completamente adormecida. É uma cidade que foi gerida, teve 31 anos o Partido Comunista e a CDU à frente, agora há 7 anos que está uma equipe do Partido Socialista a liderar a Câmara, mas Alcácer é uma cidade embaciada. Um dos slogans da minha campanha é renascer Alcácer, porque Alcácer está quase morta. Morta economicamente, morta turisticamente, sendo uma cidade que tem que renascer, porque tem imenso a atrair e tem imenso a dar. José Manuel,
Você tem a percepção exata de como a opinião pública normalmente olha para um autarca, para um presidente de Câmara? Isto deve-se a quê? Deve-se a erros dos autarcas, deve-se a erros da classe política. O povo não é estúpido. E quando nós às vezes não interpretamos ou não queremos interpretar algumas reações da população, do povo, nós estamos a ser autistas. Porque se há hoje um descrédito da política, dos políticos e dos autarcas, é porque a política tem funcionado mal, porque muitos políticos têm confundido a nobreza da política, que é servir, com a vantagem de servirem, e porque muitos autarcas têm tido um comportamento que é um comportamento que não é transparente e que é evado de ilicitudes e de situações que até já levou alguns autarcas à cadeia, não é? O Zé Manel sofreu na pele um processo, é verdade, um processo mediático na altura. Que eu rotulei logo na altura como um assassinato político. Zé Manel, hoje, passado tantos anos, e o Tribunal acabou por o absolver. Exatamente. Como é que olha para trás e como é que acha que ficou com um rótulo para a vida ou não? É assim, quem sofre um processo como aquele que eu sofri, infelizmente nunca consegue... A acusação, só para que as pessoas se lembrem, tinha a ver com desvio de fundos que vinham para o GT, não é? A história é mais pecaminosa. Logo a seguir à greve geral de 1988, que é um sucesso feita por nós, o GT e pela CGTP, o Governo, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, para se vingar de nós, meteu a Inspeção de Finanças na UGT e na CGTP. E dessa ação saíram 2 processos, porque só se falou no processo da UGT, mas houve 2 processos da mesma natureza, de desvios, de eventuais desvios ou de alegados desvios de fundos. A CGTP teve um processo, nós também. O processo da CGTP, passado uns anos, foi dado como prescrito, e o nosso, não sei por carga d'água, porque eu pensava que a Justiça devia